Ela é a maior empresa do país em valor de mercado e também uma das mais conhecidas e importantes. A Petrobras dispensa apresentações, mas ainda assim há muito o que falar dela. É uma das favoritas de quem compra ações na Bolsa Brasileira. E é muita gente, mais de 500 mil de pessoas. Por isso que a gente vai falar dela hoje, para você que já tem ações da Petro ou para você que pensa em investir na Bolsa e quer saber se ela é uma boa opção. Qual tem sido o desempenho da empresa? O que os dados do balanço indicam? Como ela está sendo afetada pela pandemia? O que está fazendo de estratégia e o que esperar do futuro? Tem ainda os pitacos do Sami, a Bolsa volta para os 90 mil pontos e o dólar cai. Já sabe, hein? Deixa seu like, roda a vinheta do Cafeína. Olá, sejam bem-vindas nesta quarta-feira, mais um Cafeína. Senhor Doni, muita correria? Muita correria, mas eu estou muito feliz, saltitante, Por quê? serelepe samidana, porque a Bolsa está uns 90 mil pontos. Você sabe, eu estou comprado até a tampa, não seguindo a indicação de um portfólio muito balanceado, não, eu estou realmente, confesso aqui, praticamente um all-in, e quando eu vejo ela voltando para a casa dos 90 mil pontos, fico muito feliz. Agora, se ela embicar, ficarei triste, né? Mas tá rumo aos 100 mil. Aliás, o Invest News chegou aos 100 mil antes da Bolsa. Vamos ver quem chega antes dos 150 mil. Vamos ver. 150, tá ousado. Olha só, vamos ao que interessa. A Petrobras é uma empresa de capital misto, tanto público quanto privado, né? O governo é o principal acionista, então ela é controlada pelo governo, que tem o poder de decidir quem vai ser o presidente e por aí vai. Tem ainda um papel importante ao longo da história, no desenvolvimento do país, mas a presença pública pode ter sido relevante para o nascimento da companhia, para o avanço dela, para implementação de regras que reduzem a competição no setor, que dão direito a monopólio em alguns tipos de exploração, foi assim ao longo do tempo. Mas, por outro lado, justamente a interferência pública é que fez com que a empresa tivesse manchas inesquecíveis na sua história, como o episódio do Petrolão. Sami, a gente preparou aqui um raio-x financeiro para começar a entender um pouco qual é a situação da Petrobras. Então, o valor de mercado dela passa dos 250 bilhões de reais. O total de investimentos mais de 27 bi, vendas anuais 302 bilhões de reais, mais de 500 mil acionistas, um total de quase 58 mil empregados, colaboradores e uma dívida de R$500 bilhão de reais, Sami. Aqui você tem que tomar alguns cuidados, né? Valor de mercado da empresa mais valiosa. E a grande questão dela é que muitas vezes na história ela foi usada como meio de política pública. Então não era olhando o bem do acionista. E aí eu vou investir numa empresa em que o gestor não está preocupado tanto comigo, então essa era ainda é, né, um ponto aí frágil dela. Agora, quanto à dívida, você falou em R$500 bilhão, mas a dívida dela é em dólar. Então, quando o dólar sobe, isso daqui também dispara. Então, são pontos aí para falar. Bom, a gente viu aqui um pouco dos números financeiros. Nos números sobre patrimônio, equipamento, a empresa também mostra o seu poder do ponto de vista de produção, de estoque, que ainda está lá no fundo do mar à espera de ser extraído. Vamos dar uma olhada então no raio-x destes outros elementos, Sami. A produção supera os 2.700.000 barris por dia, são cerca de 6.500 poços, 12 bilhões de barris em reservas, 13 refinarias, 20 termoelétricas, participação em 4 usinas eólicas e uma solar. Então aqui mais alguns dados para conseguir entender um pouco a Petrobras. A gente tem... ela é um gigante, já foi maior, né, na história, depois a Lava Jato deu uma boa encolhida nela, mas sem dúvida é uma das grandes empresas brasileiras. Mas aí, como tudo tem dois lados, né, a gente fala que talvez ela não seja eficiente em todos os negócios. Então, uma das estratégias para gerar mais valor do acionista é ela sair dos negócios que não sejam rentáveis, porque até então, como ela fez muito via política pública, ela fala, esse negócio não é viável, mas vou estar lá para gerar emprego. Só que isso, obviamente, com parte do dinheiro que é do governo, você falou que é mista, mas tem parte de dinheiro das pessoas, então tem esse porém, aí eu estou falando para você que é investidor, para que você tenha uma ideia do que analisar.
E para finalizar, Sami, a Petrobras acabou sofrendo muito com a guerra de preços, Sim. essa guerra que se iniciou lá no começo, no meio de março. Com a pandemia, obviamente, né, as indústrias, as empresas não produzindo tanto, não precisam tanto de energia, sobrou um monte de petróleo, teve até o preço do futuro negativo. E a gente teve aquela guerra, foi muito noticiada, guerra entre as nações produtoras de petróleo, um mal-estar ali da Rússia, com alguns outros integrantes da OPEP também. Eu vou espelhar a tela do meu computador aqui, Sami, para a gente tentar entender e identificar exatamente qual foi o tamanho dessa queda. Então, você vem aqui, por exemplo, no Google mostrando como você pode fazer. Coloca lá Brent Oil, né, o tipo de petróleo tipo Brent. Vou entrar, por exemplo, hoje aqui no site da Bloomberg. Vamos ver na Bloomberg. Tem o WTI, tem o Brent. Vamos pegar o Brent, que é o tipo que a gente costuma ouvir falar mais por aqui, olhar o gráfico. Year to date, do ano, neste ano, né? Do começo do ano até agora. Olha o que aconteceu com o preço. Então, no início do ano, vou tentar até aproximar um pouco aqui. Beleza, olha só. Então, no começo do ano... Acima de 60, né? 68, né? Tava ali, 66 no comecinho do ano, chegou a 68, veio caindo em março, 50. Teve aquele episódio todo da guerra dos preços, os países produtores não estavam se entendendo, o preço desabou, chegou ao final de março com $22 o barril, saiu de 66 para $22 o barril, uma queda surreal, Brent, impressionante. Né? O outro chegou a ficar negativo, lembrando que esse é um futuro, E aqui... Lá em cima você vê que é futuro. Exato, em abril... Mais barato ainda, 19, e agora ele está retornando para casa dos $40 o barril. Então, mas com 19, salvo engano, a Petrobras não compensa ela extrair, porque o custo de extração dela é maior que $19. Então também bloqueia a produção, fala, se precisar é melhor a gente comprar e vender, porque a Petrobras produz, mas ela também distribui, né? Ela joga em todas as pontas. Então vamos dar uma olhada agora nos dados do balanço da empresa. Como veio o primeiro trimestre do ano? Lembrando então que teve 2 eventos importantes, coronavírus e também essa guerra de preços, principalmente entre Rússia e Arábia Saudita, que fez o preço internacional do barril desabar. Então temos aqui a receita no primeiro trimestre do ano em R$75,4 bi, uma alta de 6,5%, um prejuízo de 48 bilhões e meio de reais, e aqui os dados do EBITDA. Sam, o que você destaca aí? Esse prejuízo foi já anulou todo o lucro do ano passado, então é muito significativo, maior prejuízo histórico aí para uma empresa de capital aberto em um trimestre. E ela chegou a perder 220 bilhões de valor de mercado, recuperou 80, mas ainda, 140 bilhões fica devendo aí para o futuro. E também teve um negócio contábil, né? Que ela atualizou, ela tinha feito projeções com um barril a 65. Para o final do ano. Para o final do ano. Aí voltou para 50, então afetou. Esse deve ser o provável motivo que o lucro deu negativo, ou seja, prejuízo, e o EBITDA positivo. Então a gente precisa aí ver exatamente, mas o fato é que ela perdeu muito valor de mercado, ano muito difícil aí para todas as petroleiras. Eu acho que é interessante fazer o seguinte destaque também, Sami. Um dos grandes fatores, além do coronavírus, que claro, acaba tendo um impacto, foi a China. O que acontece? 75% das exportações da Petrobras são para a China. Com a China adotando as medidas de isolamento, reduzindo o ritmo da economia em decorrência do advento da pandemia que atingiu o primeiro país, esse percentual caiu para 48%. Então a Petrobras sentiu um forte impacto aí. Além disso, teve esse aspecto que o Sami falou. O balanço, embora tenha vindo com um prejuízo, que é o maior prejuízo da história de uma empresa de capital aberto na Bolsa, ele foi impactado principalmente por uma projeção, por uma baixa contábil. Eles retiraram 65 bilhões de reais, já estimando que o petróleo no fim do ano pode não estar a $65, como o Sami disse, mas a $50 o barril. E é claro que uma empresa que depende da cotação internacional do petróleo recebe o efeito, o impacto disso. Tá certo? E agora o que acontece é o seguinte também, vamos ver o que acontece nos próximos trimestres, né? Qual vai ser o resultado da Petrobras daqui para frente. Tem uma previsão, uma expectativa de que em 2023 apenas o preço do barril volte para o patamar que tinha antes da crise de coronavírus, e aí existem também alguns outros pontos, algumas outras questões que podem representar risco
no horizonte, né? Pandemia, será que vai ter mais isolamento? Será que vai ter uma queda no consumo de combustível? O que vai acontecer? Então nós separamos aqui, Samidana, 5 das principais ameaças no horizonte da Petrobras para que Sami, o homem, o mito, consiga analisar um a um. Primeiro ponto, primeira ameaça, preços baixos, Sami. Esse está muito ligado à economia, né? Se a economia não voltar rapidamente, obviamente vai consumir menos petróleo do que antes. Consumindo menos, você tem um excesso aí de oferta e aí preços mais baixos. Então acho muito difícil aí essa retomada para os preços. $50 parece ok, mas 60, 65 é mais difícil, até porque os países estão segurando, porque quando começa a subir o preço, já, oba, vou produzir mais. Então tem esse equilíbrio, assim, tá todo mundo produzindo menos. Esses são os acordos da OPEP. Então isso é sobre o preço baixo, acho que falou bastante. Teve essa questão do preço ter ficado negativo pela primeira vez na história, né? Isso aconteceu lá no dia 20 de abril, o que quer dizer o seguinte, com os tanques de armazenamento cheios, os países produtores basicamente estavam pagando para o petróleo ser levado, né? Estavam quase que dizendo, leva o meu petróleo que eu não tenho muito o que fazer com ele, né? Lembrando que era o preço histórico, inédito, né? Preço futuro, negociado nos Estados Unidos, do tipo WTI. Por quê? Não tinha, se você compra, você tem que levar, e não tinha como armazenar. Então eles estavam te pagando, mas era muito mais para essa questão de estoque, que está ligado à segunda ameaça. Né? Vamos dar uma olhada então. Segunda ameaça, altos estoques, Sami. Por quê? Alto estoque, todo mundo produziu mais do que deveria, entupiu, então tá com excesso aí de oferta. Teve esse caso que você comentou lá nos Estados Unidos, dos reservatórios cheios, não tinha onde estocar e continuam produzindo. Então, como a OPEP são os produtores, um quer ser sempre mais malandro que o outro. Fala assim, se eu não produzo nada, se eu produzo mais, eu ganho market share. Então eles estão fazendo esse acordo, mas demorou para ser feito. Esse acordo, claro, que favorece eles, porque dá menos oferta, sobe o preço, mas teve essa questão aí de entupir os estoques e ainda as economias estão voltando, mas estão longe do nível pré-crise. E aí isso está relacionado também ao terceiro ponto, a terceira ameaça. Tem alto estoque, mas tem também o risco de superprodução. Sim, que é um cara que quer produzir e fala, não, cada um faz o seu, né? Que é a livre concorrência. Se fizer isso, os preços vão desabar, talvez para a sociedade seja bom, mas para os investidores é bem ruim. Então você tem essa guerra aí de preços, principalmente Arábia Saudita, também Rússia, faz parte disso aí, de quanto cada um produz. Então eles tiveram várias reuniões, né? E ninguém sabe direito a velocidade de recuperação. Mesmo na China já se fala assim, não, recuperou, mas numa velocidade ainda menor do que o esperado. E tudo isso vem de uma tendência histórica também importante, que foi a produção, um pouco mais de uma década atrás, de xisto nos Estados Unidos. Isso deu uma chacoalhada geral em todo o mercado, né? Isso inundou o mercado com esse novo produto e fez com que os Estados Unidos se tornassem o maior produtor mundial. Mas aí a gente volta para 2020. O que aconteceu? Em março, agora para contar a história certinha, a Arábia Saudita pressionava a OPEP por um corte na produção. Mas a Rússia, que é o segundo maior produtor, com dificuldades econômicas, se recusava a cortar a produção. Como não conseguiu, a Arábia Saudita fechou um grande contrato de venda com a China e aumentou ainda mais a produção. Tudo isso fez o quê? Com que os preços fossem lá para o chão. Isso está parcialmente solucionado, com o mundo todo aceitando cortar um pouco o seu volume de produção, mas ainda está num patamar acima do consumo. Ou seja, não é impossível que novas quedas possam acontecer e não é impossível que o segundo caso volte a ser reforçado, que é o de altos estoques. Então, alto estoque e superprodução são riscos que estão no horizonte e também acabam afetando a Petrobras, tá certo? Vamos dar uma olhada em mais uma ameaça no futuro. Tá aqui o quarto aspecto, coronavírus. Claro. Essa é um pouco evidente que ninguém sabe se vai ter uma segunda onda, uma terceira onda de coronavírus. Aparentemente, se tiver uma segunda onda, vai ser mais leve que a primeira, então não vai impactar tanto. Mas ainda é incerto, né? Muitos países, talvez o coronavírus ainda não pegou muito. Aqui no Brasil mesmo tem estados que já sofreram, estão sofrendo, mas muitos ainda não é que venceram o coronavírus. Nem chegou ao coronavírus, talvez não chegue com... A gente espera que seja assim, mas ainda é uma incerteza, porque o coronavírus freia a economia. Freia a economia,
energia, né, combustível, você tem uma demanda bastante reduzida. E o quinto aspecto, nós também tangenciamos ao falar do raio-x da Petrobras do ponto de vista financeiro, é a dívida. A dívida da Petrobras, ela é uma dívida importante e alta, né? Se pensar que são 500 bilhões de reais, é mais que o valor de mercado dela, né? É mais que o valor de mercado. Bem mais, né? Ela tem o dobro, praticamente. O dobro, né? Isso preocupa. E a dívida dela é em dólar, então ela tem um risco cambial. Claro que o preço do petróleo é em dólar, mas no Brasil, se começa a subir muito, você tem uma queda da demanda. Então ela tem esse risco aí, risco dólar, risco endividamento. É preocupante. Quando você compara com as empresas pares dela, né? Outras petroleiras, empresas de gás também, você vê que o endividamento dela está acima do razoável. E aí a gente vai falar agora do que fazer, né? Porque, exato. Assim, exato. Se essas são as ameaças, bom, vamos ver o que a empresa está planejando do ponto de vista de estratégia, como tirar as cascas de banana do caminho, quais são as perspectivas que prometem ou podem trazer a expectativa de retorno positivo para você, investidor. Exatamente. Vamos dar uma olhada, então, 5 das principais estratégias da Petrobras. Primeiro, foco no retorno, Sami. Isso durante muitos anos foi ignorado, eu já falei algumas vezes, mas ela precisa ver quais as atividades são de fato rentáveis e se desfazer de outras. Lá não pode ser um cabidão de emprego, a gente fica gerando emprego e renda às custas de prejuízo e do bolso do acionista. Isso não é saudável. Segundo ponto, segunda estratégia da Petrobras, redução do endividamento. Os motivos a gente já falou aqui, né? Você não pode estar muito longe dos seus pares. Então, uma maneira é privatizar, vender ativos que foram ou mal comprados ou são mal geridos. Claro que quando você vai vender um ativo que não é tão interessante, você vai vender por um preço menor, mas de qualquer forma você fica mais eficiente. Essa é uma estratégia importante. Também você ficar querendo ir em 200 setores, né? Ela tem muitos negócios, é normal que você não consiga fazer uma boa gestão de vários desses. Mais uma estratégia na tela, vamos ver a terceira. Desinvestimento. A gente teve a venda da BR Distribuidora, né? Foi um exemplo atendendo a esse foco estratégico da empresa. Então acho que está tudo ligado, né? Você desinveste, você pode diminuir dívida, você aumenta o retorno do que você tem. Acho que as três coisas estão no mesmo pilar, que é buscar a eficiência, que não é das maiores, ainda mais porque não é um setor competitivo. Então vamos ver mais uma estratégia. Longo prazo, Sami. Ela fez uma baita de uma limpeza, dada a Lava Jato, talvez ainda tem mais arestas, né? Claro que uma coisa é corrupção, é roubo, e a outra coisa é ineficiência. A gente tem os dois problemas. Corrupção talvez, espero que tenha acabado, não dá para ter certeza, a gente espera, mas eficiência ainda está longe. Quando você faz no longo prazo, aí você pode ver com melhores olhos, né? Ela tem um pré-sal, como você falou, que é representativo, tem também a questão do barril, que ele fala, $20 está ok, então a tendência é o barril custar mais daqui 2, 3 anos voltar para aquele patamar que a gente falou de $60, $65, então ela pode ter um respiro. Agora, tem que controlar os outros fatores. E temos aqui o quinto e último aspecto, a estratégia da Petrobras, corte de custos. Quando você compara ela com os outros, eu até tenho aqui, ela tem um custo muito maior do que os pares. Então, você compara com a Shell, por exemplo, ela tem custos administrativos fora de padrão de mercado. Por quê? Porque é aquele cabidão de emprego, porque tem um monte de cargo que não precisa, o cara trabalha lá, dá o horário, deve ter gente que derruba a caneta, enfim. Quando você não tem competição, acontece isso. Quando você tem uma competição acirrada, se você for ineficiente, você acaba quebrando. Só que quem paga isso? O acionista com retorno mais baixo e a população, às vezes, com um petróleo mais caro. Fala, Doni, bom dia. Vamos analisar aqui a tendência das ações preferenciais da Petrobras. 9 de abril até o final de maio, a gente observou aí uma Petrobras andando de lado, o que a gente chama na análise gráfica, que é uma tendência lateral, onde os preços eles não se movimentam com muita oscilação e ficam dentro de uma faixa, de um mesmo nível de preço por um determinado período de tempo. Isso aqui reflete também, né, o preço do petróleo no mercado internacional, que sofreu bastante nos últimos 3 meses, né, e agora vem se recuperando forte. E a Petrobras é muito atrelada ao preço da commodity, principalmente do tipo Brent
negociado em Londres. E essas 2 últimas semanas de forte alta do petróleo foram importantes aí para que a tendência da Petrobras se consolidasse agora no curto prazo para alta. Ou seja, no dia 29 de maio, no último dia do mês, a Petrobras fechou a 20,34, rompendo, portanto, esse topo anterior de 18,69 do dia 9 de abril, entrando aí numa tendência de alta no curto prazo, e o próximo objetivo dela é alcançar esse nível aqui de R$ 25,00, que seria algo já de imediato, né, a ser precificado nas ações preferenciais, e fecharia esse gap também aqui do dia 9 de março, onde as ações caíram mais de 29%. Então, pessoal, por hoje é isso. O viés é positivo para as ações da Petrobras. Então, para quem está posicionado aí no curto prazo, a tendência é que se mantenha de alta. Ficamos por aqui hoje. Um ótimo dia, um abraço e até mais. É isso. E acho que alguns últimos aspectos aqui para tentar contribuir com a sua análise investidor da Bolsa ou aspirante a investidor da Bolsa é o seguinte. Vários analistas, várias corretoras têm colocado a Petrobras no seu conjunto de ações recomendadas. Então, por exemplo, quando a gente pega a Moa Capital, que é uma gestora com mais de 4 bilhões de reais em patrimônio, eles fizeram muito recentemente um relatório em que diziam que a Petrobras está a preço de Dilma, ou seja, está muito barata, está compatível ou está igual ao preço que ela tinha naquele momento onde a gestão era vista como muito conturbada, muito cheia de interferências, pouco profissional, e agora a gestão é vista, do ponto de vista de mercado, como uma gestão mais eficiente, mais profissional, mais alinhada com aqueles princípios que se acredita que uma grande empresa deva ter. Então, o fato da empresa ter melhorado a qualidade da sua gestão, mas ainda estar a preço de Dilma, torna ela uma ação interessante para o investidor. Essa é a análise da Moa Capital. O BB passou a também colocar a Petrobras na sua carteira de investimentos. Essa é uma novidade porque eles apontaram lá medidas preventivas, reforço de liquidez, diminuição de despesas, entre outros aspectos. E tem ainda várias outras corretoras e analistas que também estão indicando a Petrobras como algo interessante. Para finalizar, Samidana, a gente pode aqui espelhar a tela do meu computador, onde temos o gráfico deste ano, olha só. Sim. Deixa eu colocar aqui. Year to date. Muito bem, então a gente tem, isso foi em um dia, mas vamos para o year to date. Exato. Olha só, no começo do ano, a Petro estava aqui em R$ 30,70, dia 2 de janeiro. Sim. Caiu. Olha o que aconteceu com ela. Lá no fundo, 57% de queda até o dia 17 de março. Na verdade, 18 de março, 63% de queda. Foi o vale do ano. De lá para cá, a empresa vem se recuperando. Do ponto mais baixo até agora, uma alta de 89%. E você vê que ainda assim, não está lá no começo do ano. Ó. No ano inteiro, nós temos o quê? Uma queda de 30%. O que significa dizer o seguinte, se a Petrobras, não estamos falando dela disparar loucamente, dela subir igual um foguete, estamos falando da Petrobras voltar para a cotação que tinha até fevereiro deste ano. Se isso acontecer, isso terá representado uma alta de 30%, sabe? Acho que tem potenciais. Ela tem a lição de casa, a gente espera que seja feita. E acho que é um ativo interessante, né? De certa forma, a demanda depende mais da situação da economia do que de outros fatores. Então, commodities, se a economia se recuperar, a demanda vai junto, e como ela também exporta, depende também da economia mundial, o preço de commodity é em dólar. Muito bem, temos tempo para um pitaco? Um pitaco rápido. Um pitaquinho. Uma hora de programa. Um pitaquinho, por quê? Porque sim, a Bolsa de Valores voltou para os 90 mil pontos. Mais do que isso, hein? Fechou em 90... Não, pera lá. Passou os 90. Não, mas não chegou a 92. Não, ela bateu os 92, voltou, mas a Bolsa de Valores terminou o dia em alta de 2,74% aos 91.046 pontos. 91 mil pontos, Sami. Pois é. Longe de onde estivemos, mas já distante daqueles 70 mil, 68, 75. Já recuperou, que nunca ninguém sabe, mas o cara comprou a 60 e saiu agora, já ganhou bastante, né? Mas é claro que a gente tem que olhar no longo prazo.
Agora, o que tem afetado é as retomadas da economia. A gente falou rapidamente, mas o mundo talvez não tenha um segundo pico na maior parte dos países, ou pelo menos um pico tão grave quanto o primeiro, que fechou várias economias. Os protestos lá nos Estados Unidos preocupam. No Brasil a gente tem esses ruídos, né, entre os poderes também. A gente teve aquelas manifestações, que teve alguns problemas no domingo, e a gente segue olhando. Mas de qualquer forma, o salto tem sido positivo, as economias estão andando, bolsa olha para frente. Então, ainda que os resultados não chegaram, mas você olha na expectativa. Então, tem recuperado bem. A gente pode falar que abril foi um mês já de recuperação, maio mais ainda, e junho começou já com duas fortes altas aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. A alta não tem sido só aqui, não. Não, a Europa teve uma alta muito significativa, Estados Unidos também, e aqui no Brasil, como a gente vem falando já há alguns dias, os setores que se destacam principalmente pelas perspectivas do futuro são varejo e banco. E você teve entre as duas principais altas do dia justamente Via Varejo, 8,55 de alta, e Itaú, alta de 6,72%. E a Petrobras, já que foi o tema deste programa, uma alta de 5% também, não é nada desprezível. E nesse cenário todo, com as economias voltando para uma relativa flexibilização, uma relativa normalidade nos Estados Unidos, na Europa principalmente, a gente olha para lá e fala, é para lá que a gente vai, é isso que vai acontecer com o Brasil muito em breve. O dólar também dá aquela tranquilizada e fechou em queda de 3,23, cotado a R$ 5,21. Vai ter Disney! Isso. Vai ter Disney? Voltou a ter Disney, Zé? Não, daqui a pouco vai voltar, mas precisa liberar a fronteira, né? Tá fechada pro Brasil. Mas se não tiver Disney, tem Beto Carreiro. Se não tiver Beto Carreiro... Não fechou Beto Carreiro? Já fechou também? Eu acho que fechou. Não, mas não por causa do coronavírus. Já fechou, não fechou? Ou existe ainda? Tem o Parque da Mônica. Não sei, estamos muito desinformados. Tem o Parque da Mônica. Qualquer coisa. Tem a Cidade da Criança, que é meio caída, mas tem lá. Fica aqui perto. Não sei, hein? E agora? Fechou ou não fechou? Se não... Eu, como carteiro, trago uma informação. Convocamos uma paralisação por alguns dias. Bora lá! Existe o Hopi Hari, abriu, tá meio caído. Eu fui lá outro dia. Foi? Com o Pilili. E aí? Play Center? Não, eu só ia Você ia no Play Center? Tinha o carimbinho na mão? O problema... 3 dias pra tirar aquele carimbo, né? O problema é que aqui você não tem medo do brinquedo, você tem medo do brinquedo ruir e você morrer, que é o problema de grandes parques no Brasil. Então eu tinha um pouco de medo do Hopi Hari, mas deu tudo certo. Vi lá o Homem-Aranha, vi alguns personagens, Pirilico gostou muito, mas se não tiver Disney, vai ter Parque da Mônica e Cidade da Criança para quem é aqui em São Paulo. Também deixa a sua sugestão para onde você pode levar o seu filho, seu irmão mais novo, seu primo. E com isso tocamos o barco. Amanhã, quinta-feira, tem de novo Cafeína. Você já sabe, se inscreve no canal, dá o like, a gente está começando a ficar bom no algoritmo, o que é a nossa meta. Era 100 mil, agora foi para 200, se achou muito, reduzimos para 150. Mas tem alguma piadinha para encerrar, ou fim? Não, hoje tá ruim de piada. Você tem alguma? Não tenho piada. Vamos buscar piadas para amanhã voltar com juros e correção de piadas, tá certo? Tchau. Tchau, tchau.